Olá, meus amores, tudo bom? Meu nome é Thaline Barreto, do canal Vida em Cores, e hoje eu quero trazer para vocês 5 dicas muito importantes também para a gente que tá, as pessoas que estão começando a colorir agora. Eu quero trazer dicas que vão lhe auxiliar agora neste começo, ou até mesmo aquelas pessoas que já estão pintando há bastante tempo, mas que muitas vezes acabam passando batido e cometendo esses errinhos, digamos assim, na hora de colorir, tá? Esses erros, né, que normalmente a gente comete, são coisas baseadas na minha percepção, certo? Então são coisas que ao longo do período, ao longo dos anos em que eu venho colorindo, eu percebi que a gente comete e muitas vezes a gente nem percebe que está fazendo isso, mas que muitas vezes dá muito errado na hora que a gente está colorindo. Então o primeiro erro que a gente comete e que eu queria advertir vocês, né? São coisas que nós devemos evitar na hora de fazer, pressionar os lápis de colorir no papel, né? Ou no livro da gente, enquanto a gente está colorindo. Como assim, Thaline, pressionar o lápis no papel? Se eu estou colorindo, eu vou pressionar. Não, gente, calma. Quando eu falo assim, no quesito pressionar, é quando a gente pega um lápis e a gente sabe que quando a gente encarca mesmo o lápis, sabe? Bota aquela pressão, quando a gente quer ver o colorido ficar com aquela cor intensa, bem escura, bem viva. Então a gente acaba pressionando bastante os lápis no papel. Então é um erro na minha percepção fazer isso, porque a gente acaba marcando. Não sei se vocês recordam ou se vocês já viram uma criança colorindo. E quando a gente era pequena, que coloria, que queria ver a cor saturada, a gente meio que pressionava bastante ali o lápis. E quando a gente virava o fundo da folha, tava ali aquela marca, chegava e ficava ondulado, sabe? E isso também acontece nos nossos livros de colorir. Não é porque é um livro de colorir que isso não vai acontecer. Então a minha dica é pra gente ir bem devagarinho, ir pintando aos pouquinhos, né? E passando camada por camada, vai na diagonal, depois volta na vertical. Quando a gente pinta com a mão bem clarinha, a direção do lápis meio que não importa muito, porque a intenção é preencher todos os poros do papel, tá? Então, se você vir com a mão bem leve, né, usando o lápis de uma forma bem clarinha, você vai conseguir essas camadas, né, preencher todo o papel sem precisar pressionar. Então, quanto mais lápis você vai passando, mais camada você vai passando, essa cor vibrante que a gente às vezes acaba conseguindo de primeira, né, forçando ali, a gente também consegue fazendo com a mão leve e ainda fica um colorido mais bonito e mais, mais rico, porque a gente vai estar utilizando mais de um lápis de cor, tá bom? Então, o erro número 2, a dica, né, que a coisa que nós devemos evitar, número 2, seria, já remetendo ao primeiro erro, utilizar uma placa de fórmica. Sim, gente, uma plaquinha de fórmica ajuda muito. Tem muitas pessoas que estão começando agora e não sabem, né, que é interessante colocar, então aí vai, além de avisar você que não faz, como lhe dar essa visão de que pode ser um erro não fazer, é uma dica para quem também está começando agora. Eu tenho aqui essa plaquinha de fórmica e ela encaixa certinho nos livros nacionais porque ela é quadradinha, e eu uso mais essa aqui, ó, que é uma plaquinha de fórmica, né? Desculpa. É uma folhinha de acetato, tá? Ela é bem fininha, mas já ajuda muito. Na hora que a gente está colorindo, o fato de você ter uma coisinha assim um pouquinho mais dura, como isso aqui por baixo da folha, já auxilia também na hora do lápis soltar mais o pigmento. Então, um erro seria você não utilizar nada por baixo, entre a folha, porque a gente, mesmo sem querer, às vezes por questão de hábito, a gente acaba pressionando o lápis no papel. Isso faz com que
aconteça o erro número 1, né? De a gente botar às vezes pressão na mão para dar um determinado efeito e acabar marcando não só a folha de trás, no caso, né, o desenho que está no verso da folha, como na outra folha, dependendo da força que você põe. E utilizando uma plaquinha de fórmica ou uma folhinha de acetato, evita que isso aconteça. Primeiro que ele vai lhe dar suporte para você, né, poder botar um pouquinho mais de força no papel, sem que cause nenhum dano na folha do verso. E também porque ele vai lhe auxiliar para que o lápis libere mais pigmento, porque ele vai estar lhe dando um suporte ali, certo? Então esse é o segundo erro que nós devemos evitar, de não colocar nada, né, nenhum auxílio entre uma folha e outra na hora de colorir. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! O erro número 3 seria esquecer de passar o verniz, o spray, né, no caso, verniz spray, após utilizar o giz pastel seco, tá, gente? Eu utilizo esse verniz, que é o da Acrylex. O meu é o semi-brilho e existe outros tipos, né, o com brilho e o fosco, mas o meu é esse e ele super me satisfaz. O que acontece, gente, é porque, não sei se vocês utilizam esse material, né, que é o giz pastel seco, e vocês podem perceber que ele é como se fosse um giz de louça, aquele pozinho, ele sai com o tempo. Já tive coloridos que eu passei ali com um algodãozinho e tal, e às vezes até na hora de colorir o braço fica manchado, dependendo do tamanho, né, da arte que você vai estar fazendo. Então, o fato de você estar manuseando depois a folha sem utilizar um spray, vai saindo, gente, com o tempo, não tem jeito. Você vai passando a mão ali na folha, ou até mesmo se você deixar exposto, aquele pozinho ele vai se desfazendo. Então, pode ser que ele não apague totalmente, né? Mas com o passar do tempo, ele vai meio que saindo com o manusear da folha. E aí pode ser que depois você faça uma arte linda, vibrante e não passe nada. Aí depois você vai olhar o seu colorido de novo, mostrar para alguém. E aí quando você for olhar, você vai falar assim: oxe, cadê, gente? Esse colorido que eu tinha feito tava tão bonito, por que não tá mais? E aí você vai meio que se arrepender de não ter utilizado um material como o verniz, né, para dar essa segurança, né, quando você tiver feito o seu colorido. É uma coisa que eu gosto de fazer, tá, gente? Muitas pessoas preferem não botar, muitas pessoas podem não considerar um erro não utilizar, mas é a minha experiência. Claro que você não vai tacar ali o spray e deixar a sua folha molhada. Não, né, gente? Tudo com decência. Como a gente está falando de um livro, né, e tem frente, verso, tem outras folhas para você colorir, você vai botar uma distância, né, um pouco também, não precisa ser muito, é só o suficiente para que o pozinho não saia, tá bom? Então essa é um erro que eu considero, o fato de você não colocar um pouquinho de spray, não colocar um pouquinho do verniz spray para fixar o seu trabalho em giz pastel. O erro número 4 seria vir já com lápis, né, em cima de um trabalho que você acabou de fazer com aquarela. Muitas pessoas, assim como eu, gostam de ver o resultado logo, né? Gosta de ver o colorido pronto. Eu mesmo sou muito avexada, gente. Eu gosto de ver o colorido já todo colorido, claro. E tanto que é muito difícil eu deixar algum colorido inacabado. Porém, quando eu estou utilizando a aquarela, eu meio que dou uma segurada para não já vir direto utilizando o lápis. Porque eu falo assim, gente, porque eu gosto de passar a aquarela e depois vir com um lápis de cor, dando os acabamentos finais, né? Dando os acabamentos no colorido de uma forma que fique mais forte em alguns determinados locais.
Então, a dica é você dar uma segurada, espera um pouquinho. Se você estiver fazendo uma nuvem, um céu, vai para outra parte do colorido, espera secar. Enquanto lá está secando, você vai fazendo outra coisa. E não vir direto com o lápis em cima da parte que você molhou. Primeiro que se você utilizar um lápis seco com uma folha molhada, é muito provável que a folha rasgue, tá? Porque o lápis seco, ele é seco. Então, a mina dele é mais dura, mais resistente. E a folha, por estar úmida, ela fica, né, molinha e corre o risco de riscar ou de rasgar. E no caso de você vir com um lápis aquarelável, ele vai soltar tanto pigmento que vai ficar meio que destoante. A pontinha do lápis aquarelável, se você passar em qualquer lugar úmido, ele vai ficar muito forte mesmo. Então, se esse não for a intenção de você utilizar o lápis aquarelável, eu aconselho esperar secar, tá bom? Então, é o quarto erro da nossa listinha, vir direto com o lápis após utilizar a aquarela, tá bom? E passando agora para o nosso quinto erro e último da nossa lista, é passar a mão em cima do colorido na hora que você utilizou um lápis de cor que meio que esfarela. Não são todos os lápis que esfarelam, tá? Mas tem alguns lapisinhos que eles soltam um pouquinho de pigmento quando você está ali pintando, né? Ele solta um pozinho. Então, a minha dica seria utilizar um pincelzinho. Esse meu pincelzinho aqui é um pincelzinho de maquiagem. Ele veio num kitzinho com vários pincéis. Esse daqui é um dos que eu quase não usava. Então eu trouxe para utilizar nos meus coloridos. Então, tipo, muitas pessoas, muitas mulheres têm kits de maquiagem, kits de pincéis. E tem pincéis que nem usa, que fica lá, que são iguais, são repetidos. Então, não vai custar nada você pegar um pincelzinho e aí na hora que você estiver ali colorindo, ó, passa em cima do seu papel, ele vai tirar o pozinho sem que manche, sem que cause nenhum dano à sua imagem. A gente às vezes assopra também e eu também não, não indico que você faça isso, porque você pode estar utilizando material aquarelável, né, um lápis, que às vezes você nem sabe que a aquarela que tem essa propriedade, você comprou como um lápis seco, mas sei lá, aquarela. E aí você vai assopra ali, sem querer sai um pouquinho de saliva, e aí você passa a mão e aí borra e vira aquela caca. Então, para evitar esse tipo de situação, esse tipo de coisa, não custa nada utilizar um pincelzinho. Então é isso, essas foram os 5 erros que nós devemos evitar na hora de colorir. E dentro dos erros eu já dei as dicas que eu acho que são necessárias na hora de você fazer e evitar que aconteça esse tipo de situação, tá? São coisas que normalmente eu vivenciei, como eu falei para vocês, ao longo dos meus 5 anos de coloridos, né? E eu espero que tenha ajudado vocês. Eu sei que tem muitas pessoas que estão começando agora, muitas pessoas que estão com sede de saber, né, de conhecer esse mundo de colorir, principalmente nos livros. Então eu espero que tenha ajudado vocês, que tenha trazido um pouquinho que tenha aberto os olhos de vocês, pelo menos um pouquinho, com relação a esse mundo de colorir, tá bom? Eu fico muito feliz em ajudar vocês, eu espero que vocês tenham gostado desse tipo de vídeo. E antes de eu encerrar o vídeo, eu quero só contar uma pequena historinha para vocês, que também conta como se fosse uma dicasinha de amiga. Quando eu era pequena, eu bordava com a minha avó, ela me ensinou a bordar, e todas as vezes que eu sentava com ela para bordar, ela falava: minha filha, você não vai pegar no pano enquanto não lavar a mão. Você estava ali comendo, você estava ali brincando. Então, gente, minha avó tinha muito cuidado com relação às coisas, às artes, os artesanatos que às vezes ela fazia. E quando eu falava: e aí, vó, vamos bordar? Ela falava: vai primeiro lavar a mão, depois você vem pra cá que a gente vai bordar junto. Então, é uma dica de amiga que eu também tô passando para vocês. Lavar as mãos, eu sei que é uma dica básica, muito fácil até. Muitas vezes, muitas pessoas já fazem isso até sem perceber, mas é uma diquinha de amiga
Antes de você vir para o seu trabalho, antes de você vir colorir, lava ali a mão, que às vezes está com um pouquinho de gordura ou até mesmo oleosidade do rosto, do corpo. E quando a gente bota a mão no papel, acaba manchando. Tem uma folha mesmo desses livros da Maria Troller, que ela é uma folha preta, uma folha escura. E se você não tiver com a mão limpa, ela deixa as suas digitais todinha no papel. Então, um errinho básico que às vezes a gente esquece, né, que é lavar as mãos antes de começar o colorido. Então é isso, meus amores. Agora sim terminamos esse vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se for um tipo de vídeo que vocês gostam, deixa aqui nos comentários para mim. Não esqueça também de deixar aquele like, aquele joinha que me ajuda muito, que me incentiva. Me segue também lá nas minhas redes sociais, que é @Vida em Cores, no Insta e no Face. Lembrando que no Insta é onde eu tenho um pouco mais de atividade. Também faço lives, né, lá em 2 dias da semana. Então vem ficar juntinho de mim lá também, tá certo? Se inscreva aqui no meu canal e não esqueça de ativar o sininho, tá? Que aí você nunca vai perder nenhum vídeo todas as vezes que a gente lançar um videozinho novo aqui, tá bom? Então é isso, meus amores. Fiquem com Deus. Beijo, beijo.